Jesus aqui, ela está nas suas mãos nesse momento, e aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bem? Você tem toda a liberdade para fazer o que Deus mandar você fazer, tá bem? Em nome de Jesus. Eu gostaria, nessa oração, que a gente fizesse isso em unidade. Você pode fazer isso? E a maneira de se fazer isso é estendendo as mãos para cá, na direção desse homem de Deus, tá bem? E com as suas mãos e com a sua boca, você poder dar o seu amém, na expectativa que nós temos de receber algo especial do Senhor nesse momento, tá bem? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, obrigado, meu Pai, por esse tempo de encontro. Esse tempo de encontro, nós com o Senhor. Esse tempo de encontro entre nós aqui, meu Pai. E a nossa busca, o nosso anseio é comum, meu Pai. Nós desejamos, ó Deus, algo do Senhor, algo dos céus, nas vidas de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor, ó Pai, separar, ó Deus, este homem teu, ó Deus, para estar conosco neste final de semana e ministrar, ó Deus, algo que o Senhor tem colocado no seu coração, ó Pai, sobre cada vida aqui. Ó Deus, da criança mais novinha, meu Pai, até a pessoa mais experiente, de mais idade aqui, meu Deus. Pai, até mesmo os bebês, meu Deus, até mesmo os bebês que estiverem no ventre, meu Pai. Talvez não entendam, meu Deus, o conteúdo da palavra, mas poderão sentir, meu Pai, o toque da Tua presença, meu Deus. E que assim seja nesse momento, meu Pai. Algo dos céus, meu Deus, pela vida deste homem, meu Pai. E aos nossos corações, meu Deus. Obra completa, meu Pai. Nós temos fome, nós temos sede. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que responsabilidade, né? Fala um monte de coisa dessa aí, agora fala, prega. Meu Deus do céu. Amém. Boa noite, povo de Deus, igreja. Vocês falam aqui, vocês usam mais Batista da Graça ou vocês falam graça? Que eu vi o pastor falando graça, né? Mas vocês falam Batista da Graça ou vocês falam mais graça? Nem você sabe. Então tá. Pessoal da graça. Então, boa noite, pessoal da graça. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso único Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todos vocês, sobre todos nós, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você crê e recebe? Amém. Deus tem algo para nós aqui, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, e eu quero, sem delongas, eu vou já entrar na palavra. Deus colocou algo no meu coração, e eu ainda estou um pouco, como que tentando discernir algo, mas eu creio que o Espírito Santo, nós vamos começar uma jornada hoje, né? Essa jornada começa agora, a gente vai construir algo, lógico que é o Senhor, né? Porque se o Senhor não edificar a casa, não adianta, em vão trabalha aquele que edifica, meu irmão. Deus que vai edificar, não é? Mas nós somos cooperadores dele, nós vamos construir junto com ele, amém? Amém? Diga comigo, diga, eu sou cooperador do Senhor, e eu vou trabalhar com ele. Fala, nós vamos construir algo para a glória do Senhor. Então, até amanhã à noite, a gente vai construir. Então, eu quero começar hoje, falando algumas coisas, mas antes eu tenho que mostrar para você, né, essas bênçãos aqui, aquela que está à minha esquerda, mas à sua direita, né? E que essa aí é a minha esposa, é a Mônica, não é? E ela que me liberou aí para ficar todo esse tempo. Eu estava lá no Piauí, em Picos, né? E fui participar de uma missão lá, uma escola e um projeto missionário, coisa mais linda lá, tá? E ela me liberou, e aí e também já voltando direto aqui para Curitiba, né? Direto para Curitiba. Saí lá, eu peguei um voo lá em Teresina, né? Mais de 3.000 quilômetros daqui, e cheguei aqui, e aí segunda-feira que eu sou de Maringá, o pastor já comentou. Maringá é uma cidade aqui do interior. Quem já ouviu falar, quem conhece Maringá aqui? Bastante gente conhece, né? Uma cidade que fica a 400 e poucos quilômetros aqui de Curitiba, uma cidade linda, não vou ficar fazendo propaganda não, vocês vão querer tudo ir para lá, e vocês têm que estar aqui com o pastor, para essa igreja cada dia se tornar cada dia mais e mais bênção em nome de Jesus. E aí,
Ali a minha outra esquerda, a esquerda da minha esposa, está a minha filha mais velha, Maria Eduarda. Cadê a Maria Eduarda? Ali, não é? Maria Eduarda. E do outro lado está aquela ali, que está bem pertinho de mim, e literalmente ela é do meu tamanho e é a mais nova. Vocês viram que eu contei para vocês, né? Eu contei. Aquela ali mesmo, ó, olha o tamanho dela. Olha o tamanho a minha mais velha, né? Ela é um pouquinho menor que minha esposa. Minha esposa é baixinha. Eu sou grandão, né, irmãos? Sou enorme. Ó a minha outra, a minha mais nova. Tem 14 anos, a Rihanna. Foi o dia do batismo dela. Foi agora, faz meses, né? Que eu tive a alegria, né, de poder mergulhar ela ali nas águas, como um sinal de que ela, por decisão dela, eu sou pastor, não é? E assim, o desejo do meu coração era esse mesmo. Eu queria ver minhas filhas, a mais velha já faz tempo que é batizada, mas o meu desejo era que a minha filha mais nova, a Rihanna, ela descesse as águas ali como sinal de que a vida dela é do Senhor, no testemunho público da fé dela, não é? E eu queria muito, mas eu nunca forcei, nunca. Eu oro com ela todos os dias, né? Quando estou lá, né? Estou muito fora ultimamente, mas eu oro com ela todos os dias, né? Eu leio livros com ela, eu tenho uma prática com ela, assim, que é para que ela receba tudo que Deus tem para ela, tudo que Deus tem, e eu sou um canal para que isso aconteça, não é? Mas ela tomou a decisão, ela primeiro contou para a mãe dela, e depois as duas me contaram, né, que ela desejava batizar, e aí ela fez, nós temos um curso lá, que é o Descubra, né, ela passou pelo curso, né, todo o processo lá, e esse dia foi um dia especial aí, então, que ela desceu as águas. Essa foto bonita aí, ó, minha cara de feliz, estou parecendo um japonês. Não tem algum japonês aqui? Não? Não tem não, lá em Maringá tem muito japonês, aqui não tem nenhum? Tem? Cadê você? Ah, tá lá, ó. Maringá é cheio, como é o termo? A comunidade nipônica, ela é gigante, é muito, né? Então, eu estava parecendo um japonesinho, ó, meu olho, não abre, ó. Estava tão alegre, sorrindo de orelha a orelha, né? O sorriso, que o olho ficou pequenininho, mas isso é alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero conversar com vocês, então, começando aí essa jornada, eu quero falar sobre a importância de conhecer o melhor amigo. O melhor amigo. Amém? Fala comigo, o melhor amigo. Sabe, eu tenho alguns amigos, né? Não são muitos. Amigos não são muitos, não é? Estou falando aqui, terrenamente falando, humanamente falando. Eu tenho alguns amigos, não é? Essa vida de ministério, muitos anos. Então Deus vai te presenteando, vai colocando pessoas do teu lado, que chega uma hora que você olha para o cara e fala, você é meu amigo, eu não te chamo de outra coisa não, você é meu amigo, né? Tem uma amizade muito grande, não é? Mas eu tenho um, que é aquele um assim que seria, eu não sei quanto vocês vão entender, mas Jesus mesmo, ele tinha aquele grupo lá, né? O colegiado dos 12, né? Dos 12 ele tinha 3, vocês lembram disso? Ele tinha 3, quem que eram os 3 lá? Musiquinha da escola bíblica dominical. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João, né? Que eram aqueles bem chegados. Só que desses 3, Jesus tinha um, que era João, não é? João é aquele um que deitava no peito de Jesus, encostava, né, no peito de Jesus ali. Os outros eram tão engraçados que às vezes, olha aqui para mim, às vezes eles tinham alguma dúvida, queria falar alguma coisa, aí o cão no João fala assim, ô João, pergunta para o mestre. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim. Eu tenho um grande amigo meu, né? Poderia dizer assim, que é um dos melhores. De verdade, minha esposa é minha melhor amiga. Minha esposa, assim, aí é disparadamente, mas ela é minha esposa. Ela é minha esposa, ela é minha amante, ela é minha namorada e ela é a minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Deus deu ela para mim de presente, então ela é minha melhor amiga, né? Mas eu digo, fora, eu tenho uma pessoa assim que ela é muito especial na minha vida, né? Muito especial. São anos que a gente caminha junto e assim é uma pessoa que, olha, faz toda a diferença. Como é bom ter assim um melhor amigo, não é? É bom. Talvez você não tenha. Talvez você seja alguém que está aqui e fala assim, nossa, você faz aquela anamnese rápida, né? Aquela coisa. Eu falei, eu não tenho.
né? Tem gente que não tem gente que às vezes se fechou, se magoou, se frustrou, se decepcionou, e hoje o coração está endurecido, né? Machucado. Você não tem um melhor amigo, mas eu vou te dar uma palavra de conselho, tá? Conselho, lembra lá Deuteronômio, quando Deus fala assim, aconselho-te, pois você vai fazer a escolha, né? Deus não te obriga, eu vou fazer minhas as palavras de Deus, eu te aconselho. É bom ter um grande amigo, é bom ter alguém que você conversa, olho no olho, né? Você consegue se despir assim, sabe, sem julgamento, não está ali para ficar condenando, julgando, mas para você ser, sabe, integral ali, né, inteiro. Então é muito importante. Eu te aconselho que você desenvolva uma relação com alguém, né, que possa chegar um momento onde você vai dizer assim, é um grande amigo. Mas eu não estou para falar disso, eu estou para falar do melhor amigo, o melhor de todos. Amém? É o melhor. E aí, não tem como, parece clichê, né? Parece que é chover no molhado. Tem gente que está falando, pastor, eu já sei disso aí, eu já ouvi sobre isso, né? Eu já ouvi uma dezena de mensagens, de pregações falando sobre isso. Tenha paciência, por favor, coloca muito amor agora nessas coisas que eu vou dizer para você, porque deixa eu ligar o cronômetro aqui, não tem um reloginho ali para ver não, pastor? Tá, então eu vou ligar aqui, porque são duas mensagens em uma, tá? Duas mensagens em uma. Então eu vou correr nessa parte aqui. Eu vou correr, tá? Correr assim. Tem algo aqui também. Tem algo de Deus para você. Preste muita atenção, né? Nisso aí que eu vou falar. Conheça o seu melhor amigo, né? Atos capítulo de número 8, versículo 4 ao versículo 8 em diante. O texto está ali, eu uso a Nova Versão Internacional, por isso que eu já coloquei o texto para você poder ler. É uma história muito interessante, não é? Deus estava fazendo um movimento muito grande numa cidade lá na região de Samaria, não é? E aí Deus leva então um daqueles que foram um dos primeiros diáconos. Tem diácono aqui na igreja, pastor? Tem diácono? Não tem não, né? Tá. Então os diáconos eram servos. O diácono é servo, é a palavra grega, né? Que para falar servo, aquele que serve. Aqui tem um monte de gente que serve, eu vi, coisa mais linda isso aqui. Então, um dos primeiros, os 7 que foram escolhidos lá em Atos capítulo 6, um deles é esse camarada chamado Filipe. Só que o Filipe, ele cresceu muito. Ele já era um homem temente, um homem cheio do Espírito Santo. Você pega lá Atos 6, você vai ver isso. Eram as características que tinha que ter, né? As marcas de alguém para se tornar um diácono ali na igreja primitiva, tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser cheio de sabedoria. E Filipe foi escolhido entre esses primeiros 7. Né? Só que aí aconteceram muitas coisas, veio uma grande perseguição, aí foi a grande perseguição, não é? Pensa numa perseguição, e penso eu que Deus permitiu, porque Deus é o soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Nada acontece se Deus não permitir, porque eles não estavam obedecendo um mandato do Senhor. O Senhor tinha deixado claro que eles não podiam ficar só lá em Jerusalém. Vocês lembram disso? Né? Evangelho de Lucas, capítulo 24, os últimos versículos, 46, aí começa em Atos capítulo 1, fica claro, o livro do Evangelho segundo Lucas e Atos é um livro só, tá? 2 volumes, primeiro volume, Evangelho, segundo volume, Atos, mas é um livro só. E aí começa lá em Atos, continuação do último capítulo 24, né? Começa lá, falando então as mesmas coisas, dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. O poder vai descer sobre vocês. Só que o poder que Deus derrama, Ele dá com um propósito. Diga comigo, o poder. Toda a igreja fala comigo aqui, mesmo você que é convidado, né? Tenha bastante paciência comigo. Fala assim, o poder é dado com propósito. Qual que era o propósito? Eles tinham que ir. Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde mais? Os confins da terra. Mas vocês acreditam que aquela igreja linda, cheia de poder, um Pedro, né, indo lá no templo, fazer uma oração lá, às 3 da tarde, na hora que chega lá, um paralítico que estava na porta do templo, né, uma porta chamada Formosa, está ali em Atos, o livro de Atos conta essas histórias, e aí o mendigo pede uma esmola, Pedro olha para ele assim e fala assim, olha, eu não tenho dinheiro não, meu filho, mas eu tenho algo muito melhor para você. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Eu vou dar para você. Quem acredita aqui? Quem acredita que Deus tem algo muito melhor do que ouro e prata para nós?
Isso, e Deus vai nos dar. Pedro olha para ele com autoridade e diz: então, filho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, aleluia. E levantou, saiu saltando e pulando, não é? Onde que isso aconteceu? Em Jerusalém. Essas coisas estavam acontecendo onde? Em Jerusalém. Cego estava vendo, em Jerusalém, não é? Milagre estava acontecendo onde? Se todo mundo falar comigo, eu não vou parar. Maravilha estava acontecendo onde? Mas espera aí. O mandato, a ordem do Senhor era para que fosse onde? Onde? Jerusalém, onde mais? Judéia. Judéia também. Judéia é ali, né? Tá. Mas tinha um lugar chamado Samaria. Jesus já até tinha passado por lá. Já tinha passado por lá. Amanhã a gente vai falar um pouquinho disso aí. Jesus tinha passado numa cidadezinha chamada Sicar, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, né? A história da mulher samaritana, mas não vou agora falar disso não. Então, Jesus tinha passado por lá, só que Jesus falou para os discípulos: vocês têm que voltar lá, vocês têm que consolidar esse povo, vocês têm que continuar o que eu comecei, vocês têm que continuar. Mas eles não foram, irmãos, não foram. E quem dirá para os confins da terra? Misericórdia, eu não queria nem saber dos confins da terra. Me parece, escuta aqui, me parece que Deus apertou eles, ou Deus permitiu, para eles saírem daquele comodismo. Estava bom demais. Você já percebeu que quando a gente está numa situação muito boa, cômoda, o que a gente faz? Né? A gente fala assim: eu vou ficar por aqui, eu não vou sair daqui. Para que eu vou sair daqui? Está tudo ótimo, não é? Está tudo muito bom. A gente chama isso de zona de conforto, né? A gente chama isso de status quo, né? Que quer dizer o quê? Que a gente está vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Quem quer receber? Aqui vale para todo mundo. Tem gente que pode ter entrado aqui pela primeira vez. É para você essa palavra. Tem gente que está aqui já desde quando o pastor está aqui. Até antes, tem gente de antes? Tem? Uau! Então, de antes, é para você essa palavra também. Escuta, não fique, olhe para mim, não fique aquém daquilo que Deus tem para a tua vida. Não fique aquém daquilo que Deus preparou para você. Porque alguma coisa vai acontecer para te tirar da zona de conforto. Alguma coisa acontece, porque Deus, Ele quer cumprir o propósito dEle. Deus, Ele quer que a vontade dEle seja feita aqui na terra como? Não é? Jesus quando ensinou os discípulos a orar, disse: vocês vão orar assim, dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E aí, Ele mostra qual que era a vontade do Pai. Ele disse assim: que o teu reino venha. O reino, venha o teu reino. O reino de Deus tem que vir sobre a terra, amém, povo de Deus? Então, essa palavra é para todos nós. Não fique aquém daquilo que Deus tem para você. Porque quando a gente fica aquém, acontece o que aconteceu aqui antes desse versículo 4. Diz que estava uma perseguição doida lá, e todo mundo teve que fugir. E Deus é um Deus que Ele tira o melhor dessas coisas, das dificuldades, dos problemas. Ele tira o melhor. O que Ele fez? Pegou o Filipe e levou ele lá numa cidade de Samaria. Eles não estavam indo, agora foram. E aí Filipe foi lá em Samaria. E os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, não é? Eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Não mudou, irmãos? Só pregava em Jerusalém, agora está pregando onde? Olha lá, está lá. Aqui, ó. Aí eles pregavam a palavra, onde? Ajuda eu aí. Ajuda eu, vamos lá. Onde que eles pregavam? Aleluia! Onde quer que eles fossem, eles pregavam a palavra. E diz assim: indo Filipe para uma cidade de onde? Eita, Samaria agora está no radar. Entrou nos planos, né? Esquecidos, né? Lá na gavetinha lá, sabe quando a gente coloca um negócio na gaveta e, fica aí, não vou ver esse negócio aqui agora não. Então, a coisa veio à tona. Vamos lá, vamos para Samaria. E ali lhes anunciava o Cristo. Ele anunciava Jesus. Quando a multidão ouviu Filipe, escuta, a multidão o quê? Mas eles só ouviram? Só ouviram? O que vai acontecer mais aqui? Viu os sinais miraculosos que ele realizava. Milagres. Deus é um Deus de milagres. Eu não tenho poder para fazer milagres. Você acha que Claudinei, comedor de... Eu ia falar arroz e feijão, mas eu comi, foi
Foi uma coisa muito melhor do que arroz e feijão hoje no almoço, não é? Fizeram, olha, foi divina revelação aqui lá, não pode ser. Vocês não tinha como acertar tanto. É do jeito que eu gosto. É do jeito que eu gosto. Fizeram uma galinhada lá, que olha, meu Deus, glória, não vou ficar não, porque vai dar inveja no ser aí. Você não pode pecar não, irmão, senão daí barra o mover de Deus, o milagre. Então não vou ficar falando não, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Deus abençoe, um carinho, hospitalidade que eu tenho sido recebido aqui e cuidado por essa família pastoral, a Vera, a Vera lá que fez, né, essa galinhada foi ela que fez, aí descobri que ela é mineira, né, então já sabe, né, a cozinha mineira é uma coisa extraordinária, mas não vou ficar falando disso aí não, vamos lá. E aí os sinais miraculosos que ele realizava, aí eles fizeram o quê? Deu unânime, todo mundo, unânime é todos, deram atenção no que ele estava dizendo. Contei uma história hoje cedo aqui numa reunião que nós tivemos, na conexão, que agora, essa semana agora, hoje é sábado ainda, então foi essa semana, semana passada, melhor dizendo, quinta-feira, nós estávamos lá fazendo uma obra missionária numa cidadezinha muito pequena. Eu estava em Picos é uma cidade que tem mais ou menos 100 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos isso aí. E aí a gente ia para umas cidades do interior, tudo é muito diferente, tá, amados? Não sei se alguém aqui já foi para esses rincões aí do Nordeste, é totalmente diferente, tudo que você possa imaginar. Imagina eu que saí de Maringá, né, não querendo me aparecer, mas já me aparecendo. Vocês sabem que Maringá é a primeira cidade do Brasil, já faz quase, eu acho que 6 ou 7 anos consecutivos, melhor qualidade de vida, é uma coisa, Maringá é assim, é uma coisa assim, fora do comum, de verdade, irmãos, de verdade, sabe? Pessoal vai para os Estados Unidos, vou ter que falar isso aí, vai para os Estados Unidos, aí volta, porque eu fui em tal lugar, aí eu falo assim, olha, eu já fui, andei um monte de lugar lá, e assim, não vi nada melhor do que da minha cidade, não. Como assim? Eu falei, estou falando a verdade, não é? Uma cidade que, assim, ela é modelo, não pode falar mais favela, mas antigamente a gente falava favela, não é? Então, não tem nada parecido, não tem essas coisas, ocupação, não tem nada. É uma cidade muito planejada, organizada e bonita. Agora você imagina, eu estava lá, numa cidade de Picos, 100 mil habitantes, irmãos. Não tinha rede de esgoto em lugar nenhum. O esgoto corre a céu aberto na cidade. Misericórdia, não é? Isso aí é maligno, irmãos. Isso aí é o tal do faraó que pegou o povo lá quando estava escravo na terra do Egito e sentou a chibata no povo. Que coisa diabólica. É comprovado. Olha aqui, não vou ficar falando sobre esses assuntos, mas eu me indigno, porque assim, é provado. Saneamento básico, meu irmão, R$1. Escuta aqui, R$1 investido no saneamento básico, economiza R$10 na rede pública de saúde. Cada um você economiza 10, não é? Então, por quê? O dinheiro dinheiro vai, anos e anos esse dinheiro indo para fazer rede de esgoto. Não tem nada, corre a céu aberto, né? Aí, coincidentemente, eu estava comendo lá, não sei se era almoçando, jantando, e estava lá ligado a TV do refeitório lá do lugar onde a gente estava. Aí passou lá um grupo de crianças em Teresina. Teresina é uma capital, meus irmãos. É uma capital de quase 1 milhão de habitantes, Crianças estavam sendo internadas, foram infectadas. Por quê? Porque não tem saneamento básico, né? Doentes. Então, isso é uma coisa terrível. Mas não é disso que eu vim falar com vocês, não. Né? Volta para cá. Então, assim, o povo deu atenção, porque eles viram. Eu estava lá em Bocaina, eu falei hoje de manhã aqui, essa cidadezinha aqui, 2, 3 mil habitantes no máximo, né? Se Pico já é uma cidade difícil, Bocaina, então vocês não têm nem noção. E a gente estava visitando casa por casa, fazendo casas de paz, visitando, sabe? E aí numa dessas casas, a gente já estava na segunda reunião da casa de paz, e aí aconteceu um negócio muito interessante. A turma lá estava dando bastante trabalho, e a gente tentava explicar, e eu até contei hoje de manhã aqui, vou contar para vocês. Eu tentei explicar didaticamente, sabe? Tentei falar assim da maneira mais clara possível sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como Deus trabalha hoje, né? Porque um senhor lá, ele deve ter quase 80 anos de idade, ele uma hora pegou no meio, assim, o rapaz estava dando a palavra, um mini estudo, né? Aí ele pega do nada e ele fala assim, mas
Deus andou aqui na terra, Deus, ele está falando de Jesus. E quando Deus andou aqui, ele fez milagres. Deus curava, ele ia nas casas das pessoas. E agora, hoje não existe mais isso. Hoje não acontece mais isso. Jóia. Aí eu falei, peraí, eu já vou explicar e tal, né? Já vou explicar. Aí tentei, expliquei, falei, mas não adiantou de nada. Mas aconteceu uma coisa. Uma senhora chamada Eva, olha aqui, quase 70 anos, acho que tem 68, se não me engano, dona Eva, ela chegou, ela não estava na casa de paz. Ela não estava desde o começo. Ela chegou depois de uns 10, 15 minutos que a gente estava reunido lá. E ela chegou, a gente estava até interessante que era um lugar, tipo aqui assim, sabe? Muito assim, as calçadas lá são bem altas, né? Bem altas. E aí a gente estava lá em cima, as cadeiras aqui. Ela pegou, ela sentou como ali naquela pontinha ali. E ficou sentada e de costas. De costas. E a gente falando, eu falei, tudo bem, que bom que a senhora está aqui. Como que é o nome da senhora? Dona Eva. Eva, não, vem sentar aqui com a gente. Não. Por favor, vem aqui. Aí ela, não vou não, eu estou muito feia. Escuta, eu estou muito feia. Eu peguei e falei, como assim? Meu cabelo tudo descabelado, nem pentear o cabelo eu penteei. Nem pentear o cabelo eu penteei. Sabe por quê? Porque, ela fazia assim, irmãos, ela não conseguia levantar o braço aqui, Ela não conseguia. Eu estava vendo isso. Eu estava vendo. Aí a gente com jeito falou, não, eu falei para ela, dona Eva, fica tranquila, na hora que terminar o estudo, nós vamos orar com a senhora e a senhora vai ser curada em nome de Jesus. A senhora vai ser curada, fica tranquila, não tem problema não, se a senhora quiser sentar, senta aqui, se não, pode ficar aí, mas presta bastante atenção. Terminamos, e aí o que nós fizemos? Começamos a orar por todos, e aí oramos pela a dona Eva. Aí foi, né, nós estávamos em 3, e tinha um dos que faziam parte do time lá, ele tomou a frente, tudo bem, ele começou a orar, e orou, aí ele até fez uma coisa que não deve fazer, porque ele tentou forçar o braço dela, ela deu um grito na hora, ela urrou, né? Eu olhei para ele, sabe? Falei, o que está fazendo, rapaz? Sim, entre nós dois assim, né? Doido. E aí, eu falei, não, cara, calma. Aí ele começou a dar desculpa, não, porque a senhora acredita, porque amanhã a senhora vai acordar melhor, porque não sei o que e tal. Aí eu deixei ele falar, porque é um time, você não pode, tem que haver uma coesão, né? Aí eu deixei, ele falou, falei, não, dona Eva, é o seguinte, nós vamos orar de novo com a senhora. Nós vamos orar. Eu creio que Deus vai fazer um milagre agora. Em nome de... A senhora acredita? Aí ela falou, eu é que acredito. Desse jeito. Não conhece nada do Evangelho. Conhece nada da palavra. Pensa, imagina só, né? E aí, irmãos, estava ali, nós tínhamos uma moça no time, né? Uma moça, a Gisele. A Gisele estava sentada na escada, assim, de frente. Eu creio que o Espírito de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, amém, povo de Deus? Vocês acreditam nisso? O Espírito Santo move. Irmãos, o Espírito Santo, ele veio sobre ela, deu um ímpeto, e ela levantou assim, ela levantou diferente. Eu estava atrás da dona Eva, ela estava sentada nessas cadeiras de fio, eu estava atrás dela, e eu ia orar, mas o que aconteceu? A Gisele, ela levantou assim, o semblante dela estava diferente. Ela veio, irmãos, e ela meteu a mão, e ela não parava de orar. Ela orava, e ela sabe, até ela não tinha assim aquela didática correta, porque ela falava uma coisa e falava outra, uma hora ela clamava o sangue, outra hora ela clamava em nome de Jesus, uma hora ela pedia, outra hora ela ordenava, estava assim uma oração até bagunçada, no meu entendimento, na minha teologia, mas Deus não está nem aí para esse tipo de coisa, nem aí. E ela orando, e eu percebi, tinha algo sobrenatural. Tinha uma virtude que estava fluindo ali, estava claro. E eu só falava, amém. E ela falava, em nome de Jesus, o sangue de Jesus e tal. E eu, amém, isso mesmo, Senhor, opera. Sabe, eu coloquei a mão sobre o ombro e tal. Daí a pouco, sabe o que aconteceu? A dona Eva levantou as 2 mãos. Mas o incrível não é isso, irmão. O que é Deus fazer um braço que não consegue se movimentar, levantar? Isso não é nada para ele. Ele curou cego. Ele ressuscitou morto de 4 dias. A irmã do morto falou, não, ele está fedendo, Senhor. E o Senhor falou, filha, se acreditar, a glória de Deus vai descer, né? A glória de Deus vai se manifestar. Aquele que crê, a glória de Deus vai se manifestar, vai ver a glória de Deus, não é? Quem crê aqui, irmãos? Em nome de Jesus, você crê mesmo de coração?
Então, a questão não foi essa. Lembra do seu Antônio que eu falei? Que estava falando e eu tentei explicar para ele, gastei uns 5 minutos tentando explicar para ele. Vocês lembram que eu falei do seu Antônio? Quem lembra aqui? Vocês estão comigo aqui, né? Você sabe o que aconteceu naquela hora, irmãos? Na hora, ele deu um... Agora eu acredito! Agora eu acredito! Aleluia! O sinal, pode aplaudir Jesus aí, se vocês quiserem. É Jesus. Não é? Olha que coisa. Olha que coisa extraordinária. Os sinais, eles manifestam a glória de Deus. Você acredita nisso? Olha lá, ó. Estava acontecendo milagres. Tinha pregação e tinha milagre. Tinha milagre. Eu tenho certeza. Eu estava orando, orei muito ali. Desde manhã eu estou aqui, né? O Senhor, pastor e toda a liderança, receba essa palavra no coração e na mente de vocês. O Senhor, Ele quer ativar aqui um tempo de manifestações poderosas dEle. Um tempo de milagres. Milagres. Um tempo de sinais e prodígios. Coisas que só Deus pode fazer. Quem que faz? É o pastor? Quem que faz? Não, não. Nós somos apenas instrumentos. Apenas instrumentos. Mas Deus vai fazer. Deus vai manifestar. Eu tenho certeza disso. Amém? Continua. Olha o que acontecia ali. E aí entra o que eu tenho que falar para você uma coisa. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve. Assim houve. Quem crê que vai acontecer isso? Deus vai manifestar o poder e a glória dele. E vai haver grande alegria. Vai ter mudança. Gostei na hora que o pastor estava orando aqui, ele falou algo e eu concordo demais. Ninguém vai voltar daqui como chegou. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. O Senhor está nesse lugar. Mas ó, eu falei que nós estamos construindo algo até amanhã, tá? Então assim, tudo isso com um propósito. Deus quer fazer em você. Deus quer fazer por você. Mas prepara. Porque Deus quer fazer através de você. Deus quer fazer através de você. Usar a tua vida. Usar você como um canal, como um instrumento. Mas hoje aqui, eu tenho certeza que Ele vai fazer em você. Eu tenho certeza que Ele vai fazer por você. Aquelas coisas assim que a gente precisa que Deus faça por nós, não é? Deus põe a mão, Deus haja, Deus intervenha. Quem sabe você chegou aqui com alguma situação assim. Ele colocou algo no meu coração, já vou falar especificamente sobre isso. Mas eu preciso contar para você aqui, ó, o meu testemunho. Eu venho de uma família destruída. Família toda disfuncional. Vocês conhecem essa expressão, disfuncional? É um termo da psicologia que fala de uma família bagunçada. Os papéis tudo bagunçado. E o pior, nós éramos endemoniados. Toda a família. Eu venho de uma família que tinha uma tradição, né? Era mais que uma tradição, porque era uma prática, não era só tradição espírita. Espírita, a gente acreditava demais naquilo. Acreditava demais. Não é? E cresci vivendo isso e ao ponto, por exemplo, de ver a minha mãe, muitas vezes, manifestando ali, achava que era espírito, né? Achava, a gente era enganado. A gente vivia uma mentira, um engano. E aí, minha mãe, 10 da noite, 11 da noite, de repente começava a pular lá, desculpe, eu vou usar uma expressão feia, mas me permitam, tá bom? Me permitam. Mas ela parecia uma galinha com o pescoço destroncado. Alguém já viu quando o pessoal, não pode, tá, irmão? Crente não come galinha sufocada. A gente tem que, galinha tem que cortar, né? Tá bom? Não pode, né? Lá em Atos fala isso aí, mas não vim para falar dessas coisas não. É que minha mente já vai, o remédio já acabou o efeito. Escuta, ó, minha mãe saía lá pulando e tal, com o olho virado e, né, com as mãos assim, e aí ora era uma voz de homem grossa, eu vim aqui e não sei o quê. Outro dia era uma criança e tal. Era a nossa vida. Tormento em cima de tormento. Era uma coisa terrível. Meu pai, olha, sofreu muito, vivia doente, irmãos. Vivia doente, meu pai. Ele achava que ele tinha um câncer no estômago. Olha como que é a cabeça humana. Ele achava que ele tinha um câncer no estômago, né? Porque tudo que ele comia, ele vomitava e tal. Aí ele vivia com essa conversa. Eu lembro que eu era menino, garoto, e eu vivia ouvindo essa coisa, eu vou morrer, sabe? E vivia com essas coisas,
né? Meu pai passou por vocês vão lembrar, quem aqui tiver mais, o pastor pegou um pouco dessa época, aqueles que tem mais de 40, até quem tiver aí mais de 40, lembra um pouquinho, década de 80, houve o período da hiperinflação no Brasil. Quem sabia disso aqui? Quem lembra disso aqui? Isso, hiperinflação, inflação igual está na Argentina lá, galopante, né? Tinha uma tal de Tsunami, não sei se vocês vão lembrar da Tsunami. Tsunami era um órgão de fiscalização do governo. Por quê? Porque o preço das coisas, a comida, escuta, quem é mais novo não tem nem noção dessas coisas, mas era assim, ele subia todos os dias. Todos os dias. Quando recebia o pagamento ele defasava tão rápido, o dinheiro defasava tão rápido, sabe o que tinha que fazer? Você pegava o dinheiro, você ia no mercado, você tinha que fazer estoque, comprar o máximo que o teu dinheiro permitisse, e não era muito não, permitisse. Imagina um pai que tinha 4 filhos homens, todos uns marmanjos, né? Comendo igual uma lima nova, então não era fácil. Meu pai era funcionário público estadual, né? Mas o defasagem do salário, e foi um tempo muito difícil, não tinha dinheiro para nada. Eu lembro de ver meu pai, queridos, ele colocando no sapato um papelão dentro do sapato, porque o sapato estava furado, e ele trocando aquele papelão todos os dias. Eu lembro de uma vez, porque o diabo é terrível, o diabo, ele está aí, irmãos, e a Bíblia fala que nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. A palavra de Deus, ela deixa claro que ele é o nosso inimigo, ele é meu inimigo, ele é seu inimigo. Ele está aí trabalhando, tentando tragar aquele poço. A Bíblia fala, Pedro falou, ele é como um leão. Ele não é o leão. O leão é o nosso Deus, é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas ele é como um leão e ele está tentando devorar você. E eu lembro, coitado do meu pai, não tinha, olha, ele tentou abrir um negócio, ele tinha algum dinheiro, quando eles mudaram para Maringá, tinha algum dinheiro que ele tinha recebido, tinha vendido uma casa, emprestou uma parte para um lá, perdeu o dinheiro. A outra parte ele abriu uma empresa com um irmão dele. O que vocês acham que aconteceu? Faliu, quebrou. Ele tinha comprado um carro zero na época, um Fusquinha. Sabe o que aconteceu? Um caminhão de uma empresa atropelou o Fusca, virou uma lata de sardinha. Uma lata de sardinha, olha, e a empresa não pagou o carro. O tio que era sócio, né, que é ele que meu pai trabalhava, né, e o tio que cuidava lá da empresa, ele afundou, perdeu o pouquinho que ele tinha, perdeu tudo. Esse era o cenário que a gente estava vivendo, uma vida quebrada, destruída em todos os sentidos. Aí entrou droga. Eu tenho um irmão meu que é pastor hoje, pastor de uma grande igreja também, lá em Maringá, né, se afundando na droga. Eu, muito garoto, e um outro irmão meu que é 4 anos mais velho do que eu, que também é pastor, somos em 3 pastores, né? Escuta, esse irmão, e eu junto com ele, começamos o quê? Fazer essas coisas também. Começa bebendo um pouquinho, queridos, eu com 14 anos, Jesus me salvou quando eu tinha 14 anos, e agora eu quero falar da grande salvação com a qual ele nos salvou, né? Eu conheci o grande amigo, aleluia, o melhor amigo. Queridos, estava destruído em um curto espaço de tempo, vai dar aí 4, 5 meses, 6 meses no máximo. Eu estava afundado, um garoto que 14 anos, eu olho, minha filha tem 14 anos, ela não vai no mercado lá, porque fica 1,5 quadras de casa, né? A gente tem aquele cuidado, uma menina, fala, Deus me livre, e olha isso, eu 14 anos, irmãos, né? Estava vivendo totalmente perdido, tive, que eu agora, isso já são mais de 30 anos, 30 e pouco, 31 anos agora, então assim, tive 3 comas alcoólicos, um moleque, 3 comas alcoólicos, você está entendendo? Quem está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Um menino, bebia era cachaça, não bebia, né? Bebia destilado, acabei com o que tinha em casa lá, que era do meu pai lá, de bebida, de uísque e tal, ele ganhava, recebia os amigos em casa, fazia aquele negócio, que era normal, a gente não era, nós não tínhamos Cristo, Jesus não era o nosso melhor amigo, então, acabei
acabamos com tudo, eu e meu outro irmão, acabamos com tudo, aquela vida, sabe? E cheguei, infelizmente, usei algumas drogas, mas não cheguei a afundar nas drogas, experimentei uma ou outra, não é? Experimentei, infelizmente, afundado. Uma família destroçada. Mas Deus é maravilhoso. Deus um dia usou uma vizinha. Por isso que célula é uma benção. Uma vizinha, irmão. O que essa vizinha fez? Ela era crente em Jesus. O marido dela, pastor da Assembleia de Deus. Irmã Georgina, pastor Joel. E eu atormentava eles, porque eles oravam, né? E eles oravam alto, que eles eram dessa igreja mais, assim, dessas igrejas mais pentecostal, assim. Então eles oravam, glória a Deus, aleluia. E a gente ouvia lá, eu falava, deixa ela. Pegava a caixa de som, você lembra que tinha aquele 3 em 1? Quem lembra daqueles 3 em 1? Então, eu pegava, virava, porque era muro assim, e a casa dela do lado. Eu virava as 2 caixas, ligava no último, Raul Seixas. Eu sou a mosca que pousou, música de macumba aquilo, na sua sopa, né? Ligava tudo que era desgraça para atormentar. Eu queria atormentar ela, né? Porque o demônio que estava na minha vida desesperava, porque eles ficavam orando lá, imagina, o demônio estava desesperado, né? Crente orando, o demônio desespera. Aí, queridos, um dia, eu estou em casa, eu e meu irmão que é 4 anos mais velho do que eu, era logo após o almoço, isso eu lembro como se fosse hoje. De repente, chega quem? A dona Georgina. A dona Georgina me deu na hora um susto, um calafrio, agora lascou. Ela vai contar tudo para minha mãe, que eu vivo atormentando, e fazia a mesma coisa errada, né? Ligava esse som e falava, praguejava, xingava, né? Hoje, queridos, eu tenho desculpa a maneira que eu vou dizer, mas eu tenho um ódio. Se uma pessoa fala palavrão perto de mim, olha, me dá um mal-estar, só de pessoa assim, sabe, às vezes é coisa boba, né? Lá em casa, pra você ter uma ideia, como é uma casa vocês viram, só de menina, eu não posso falar, nem lá, fazer xixi, eu falo, xixi, aquela outra palavra que o povo fala, sabe aquela uma? Fala, mas não, lá não pode, minha esposa, se eu não falo, né? Não falo, dá uma olhada, tá louco de falar isso? Já se viu coisa feia, Claudinei? Desse jeito, entendeu? Xixi, né? Olha que coisa, mas eu tinha uma boca imunda, olha aqui, a boca imunda. Deixa eu contar uma coisa para vocês, rápido aqui. Isso atrai demônio, querido. Quando você pragueja, quando você diz palavras de baixo ou baixíssimo calão, isso atrai demônio. E era tudo que eu tinha, era muito demônio. Só que só existe trevas onde não tem luz. Amém? Você entende isso? Só tem trevas onde não tem luz. E a dona Georgina, esposa do pastor Joel, ela era uma mulher que ela era cheia da luz e ela era a luz do mundo. E essa mulher entra na nossa casa então nesse dia com muita autoridade. Ela estava revestida do Espírito Santo, do poder do alto. Ela entra na área, na hora que ela está entrando, que eu já falei, vixe, a casa caiu e tal. Eu ia sair, ela falou, não, eu vou chamar minha mãe. Ela falou, não é com a sua mãe que eu vim falar, não. Eu falei, agora ela vai falar tudo. Mais um pouco. Aí, a irmã Georgina fala assim, Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui. E eu vim aqui para dizer, estava eu e meu irmão, escuta, após o almoço, nós já tínhamos bebido quase 1 litro de velho barreiro. Sabe que ainda bem que crente não sabe dessas coisas, né? Graças a Deus. Uma pinga desgraçada. Nós já tínhamos bebido naquele dia, após o almoço, isso devia ser 2 da tarde. 2 da tarde, nós já tínhamos bebido quase 1 litro de velho barreiro. Cachaça. E ela chega na autoridade, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, ela diz, Deus me mandou aqui. E eu vim aqui para falar com vocês 2. E ela falou assim, olha como que é maravilhoso, o Evangelho é algo poderoso, é algo lindo. Você acha que ela fez uma pregação, falou, né, das teologias, das doutrinas, falou nada. Sabe o que ela falou? Sabe?
Jesus ama muito vocês. Desse jeito, irmãos. Jesus ama muito vocês. E aí vem o golpe. Sabe aquele clichê de crente? Ela falou assim, e ele tem um grande propósito na vida de vocês. E não é que era verdade mesmo? Não é que ela estava falando a verdade? Porque às vezes a gente fala para as pessoas, ó, Deus tem um propósito na tua vida, né? Deus tem um propósito na vida de todo mundo? Sim ou não, povo de Deus? Sim, lógico que tem. Mas quando ela falou aquilo, eu fiquei, mas que troço é esse? O que essa mulher está dizendo? Como assim? Que grande propósito. Só que agora, está aqui um segredo. Mas é um segredo que eu quero entregar para você. Ela disse, olha, eu tenho orado muito por vocês dois. Todos os dias, eu dobro o meu joelho. E eu oro por vocês dois. Sabe o que está acontecendo? Todas as vezes. Eu vejo um à direita, um à esquerda. E Deus me mandou hoje aqui. Eu vim aqui porque Deus me mandou. Deus me mandou aqui. Queridos, engoli seco. Bom, tá certo. Tal. Não estava entendendo muita coisa não. Mas poucos dias depois, aconteceu outro milagre. Alguém que era endemoniado. Alguém que vivia fazendo a vontade das trevas. Fazendo a vontade de Satanás. Presta atenção em mim aqui. Sabe o que aconteceu? Fomos parar dentro de uma igreja. Eu e meu irmão. Outro dia que a gente estava bêbado também. Outro dia que a gente estava muito bêbado. A gente não estava pouco, a gente estava muito bêbado. Nesse dia nós conseguimos beber mais de 1 litro de velho barreiro. Mais. Eu, meu irmão e um colega nosso, que também foi com a gente. Fomos parar numa igreja. Pai, como que vocês foram parar numa igreja? Como? Num templo, né? A igreja somos nós, mas lugar onde a igreja se reúne. Irmãos, foi uma coisa sobrenatural. O meu irmão, do nada, a gente lá naquela algazarra, bebendo, e né, os meus pais estavam viajando. Meu irmão para do nada, assim, olha e fala assim, vamos para a igreja. Você é bêbado? Esse cara está louco? De onde que ele tirou esse negócio de igreja? Ela quer saber de igreja? Igreja, não vou a igreja nenhuma. Coitada da minha mãe, um dia ela estava lá, ela fazia parte da igreja católica lá, da renovação carismática. Eu entrei com a moto dentro da igreja. Sabe aquela entrada que os noivos entram lá? Sabe aquela uma? Você sabe? Que tem, onde para o carro assim, tem umas que tem aquela. Então, lá perto de casa, eu entrei com a moto, aí fiquei todo mundo olhou para trás e eu com a moto. Bim, 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 bim. Era louco. Era endemoniado. É endemoniado. Escuta isso, queridos. Aí meu irmão fala de ir para a igreja. Que igreja? Nós não vamos a igreja nenhuma. Nós não vamos à igreja. Nós não gostamos disso. Né? A gente atormentava as crentes que passavam na porta da nossa casa. Judiação. Elas sofriam, elas tiveram que mudar o trajeto. Sabe por quê? Porque a gente era tão endemoniado que eu chegava ao ponto, eu botava sorrisal na boca. É engraçado, mas é. Eu botava sorrisal na boca. Quando você bota sorrisal na boca, o que acontece, irmãos? Você começa a babar. Aí eu me jogava na rua, você fazia assim, e tal. As coitadinhas estavam indo lá, porque tinha uma igreja lá perto, elas passavam assim, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, e cortaram volta, pararam de passar na frente de casa. Até as beatas da igreja romana que morava na rua, elas passavam na porta da casa, meu irmão, escuta, é verdade, com o terço na mão, com o terço, as beatas, porque eu era endemoniado, eu tinha demônio, eu pedia para entrar em mim, não era uma coisa assim, eu pedia, eu tinha um pôster do Bruce Lee, eu gostava de luta, era violento, eu tinha um pôster do Bruce Lee no meu quarto, sabe um pôster grandão assim, ele sem camisa, ele fazendo um movimento lá, e aí aquele pôster estava no meu quarto, aí eu ajoelhava diante do pôster do Bruce Lee, e falava assim, espírito do Bruce Lee, entra dentro de mim. Verdade, me possui, eu falava. Me possui, eu quero virar o maior lutador que existe. E, irmão, eu tinha um espírito de violência que era uma coisa assim absurda. Garoto, meio de gangue, tudo que vocês imaginaram. Se eu for contar aqui, eu só vou contar tragédia. Eu vou te falar o que aconteceu. Fomos parar numa igreja, num templo, onde a igreja se reunia. Como, pastor? Que isso aconteceu? Meu irmão, quando ele era mais novo,
Meu irmão tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Ele teve uma enfermidade praticamente mortal, né? Um menino de 11 anos, era demônio. Era demônio, a gente tinha demônio, nossa família era toda endemoniada. Então o menino estourou uma úlcera, ele vomitava sangue, ele defecava sangue, e aí foi para o hospital, foi para a UTI, meu irmão ia morrer. Esse meu irmão que é pastor hoje, ia morrer. Ficou internado lá, ficou na UTI um tempo. Eu lembro, eu tinha nessa época aí 7, 8 anos de idade, eu lembro eu chegando em casa, eu estudava de tarde, eu chegando em casa, isso aí muito vivo na minha memória, eu entrei tinha uma entrada pelos fundos, eu entrei todo feliz lá e tal, com a bolsinha da escola e tal, daí a pouco, na hora que eu olho assim, minha mãe estava na pia, minha mãe chorando copiosamente, de repente ela vira para mim assim, e ela fala assim, o Tampinha é o apelido do meu irmão, o Tampinha está morrendo, está ouvindo? Deus teve misericórdia, ele saiu da UTI, depois saiu do hospital, só que uma vida extremamente limitada. Um garoto que a dieta alimentar, a gente nem condições para fazer a dieta alimentar ia ter, porque ele não podia comer nada. Mas Deus é maravilhoso, tinha um crente lá perto de casa. Tinha um servo de Deus, vizinho, na outra esquina. A gente morava numa esquina, ele morava na outra esquina, a gente conhecia ele demais, o Cido, recuperado. Um rapaz, um homem que foi da época, era um rapaz casado, novinho, tal, tinha sido recuperado, passado por uma casa de recuperação, lá em Rancharia, o Cido. Aí o Cido pegou, sabe o que ele fez? Levou meu irmão lá nessa igreja. Sem contar, porque imagina, ele sabia, nossa família toda lascada, espírita, se falasse, vou levar na igreja para o pastor orar, você acha que ia falar o quê? O que vocês acham? Não vai, não, a gente não gosta disso aí não quero saber dessas coisas não. Mas ele levou sem contar. E o pastor orou. No final o Cido levou meu irmão e falou, pastor, esse menino aqui, isso. O pastor sorriu, botou a mão, fez uma oração e disse, meu filho, você está curado, pode ir embora, nunca mais, come tudo que você quiser, pode comer o que o médico falou que você não pode comer, não pode isso, não pode aquilo, não pode, então faz um prato, chega na tua casa, pode fazer um prato. E de fato, meus irmãos, meu irmão foi curado de uma maneira, sabe? Que hoje ele é gordo. De tanto que ele come. Ele não podia comer nada. Quando a gente naquele dia ali, essa coisa de vai na igreja, vai numa igreja. Qual você acha que foi a igreja que veio na mente do meu irmão? Eu, se perguntasse para mim, não sei, porque eu não ia nenhuma. Meu irmão falou assim, nós vamos naquela igreja. Aquela igreja onde, quando eu era menininho, criança, eu recebi um milagre. Eu fui curado. E daquele jeito, tudo lascado, tomamos um banho de qualquer jeito ali, partimos para essa igreja. Quando eu cheguei lá, aí o sobrenatural aconteceu. Quem crê no sobrenatural aqui? Na hora que eu entrei, tipo esse hall de entrada aqui, tem um hall, não tem? Tem um hall. Para entrar dentro do templo, passava por um hall. Na hora que eu cheguei, imagina para um garoto do meu tamanho que tinha ingerido tanto álcool, destilado, irmão, pinga. Eu estava, né? Só que eu estava tão cozido, tão acostumado, que eu ainda conseguia ia meio cambaleando, a boca mole, mas eu ia. Mas na hora que eu pisei, sabe o que aconteceu? O primeiro milagre. Eu fiquei são. Como fazia muito tempo que eu não ficava. Eu fiquei totalmente são, consciente. Uma clareza de consciência que fazia muito tempo que eu não tinha. Isso aconteceu, vocês acham que, qual foi a minha reação? O que vocês acham? Eu desabei a chorar. Na porta, chegando para entrar. Eu comecei a chorar porque eu não entendia, lógico que eu não entendia. O que está acontecendo? Eu não sabia. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava movendo. Meu irmão, na hora que eu abro a boca, e eu sou escandaloso, meu irmão ele me abraçou assim, e ele enfiou a mão na minha boca e tapou minha boca. Porque eu estava chorando copiosamente. Chorando. Sentamos lá no fundo. Quando você vai
pela primeira vez no lugar, você não conhece, você faz o quê? Você senta lá atrás. É normal, normal. Nós sentamos lá no fundo, e era um templo grande. E aí começa aquela cantoria, igual aqui, louvor e tal, a gente não entendia nada. E eu chorava. E aí, quanto mais cantava, mais eu chorava. Chorava, não entendia nada, mas eu chorava. De repente, o pastor foi pregar a palavra. Parecia que só estava eu e ele, parece que foi uma entrevista. Parece que eu sentei de frente com ele, e ele contou toda a minha vida. Ele contou tudo. Tudo. Ao ponto de chegava a dar nó na minha cabeça, falava, não pode, alguém contou para esse homem. Não tem como. Não tem. É que eu ainda não conhecia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem esse poder. O Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo estava trabalhando na minha vida. Quando o pastor fez o apelo, para quem queria entregar sua vida para Jesus, o que você acha que aconteceu? Eu fui o primeiro. Muito grande. Hoje a gente não chama o povo para frente, a gente fica meio assim, levanta a tua mão aí, e meio assim, sabe? Não, vem aqui. Você quer? Sai daí agora, vem aqui. Eu estava lá no fundo, irmão. O templo lá era grande, tá? Cabia mais, umas 1.200 pessoas. Eu estava lá no fundo. Vim naquele corredor que eu nem enxergava nada, porque eu estava assim que eu chorava. Aí veio igual aqui, e gente botava a mão na cabeça, um mandava sair, outro mandava entrar, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Mas eu sabia que algo estava acontecendo e que a partir daquele dia minha vida nunca mais seria a mesma. E o incrível, que junto com aquilo que a gente chama de novo nascimento, regeneração, quando você entrega a tua vida para Jesus, você nasce de novo. Eu nasci de novo mesmo. Eu tenho plena convicção que eu nasci, por isso que eu chorava tanto. Quando nasce, bebê chora, né? Eu chorava. Só que outra coisa aconteceu naquele exato momento. Eu olhei, eu vi aquele pastor, e algo iluminou a minha mente, e algo, tenho certeza que hoje é o Espírito Santo, disse para mim, é isso aí que você vai fazer. Essa é a sua vida. É isso aqui. Ponto. Irmão, o que Deus fez? Salvou meu irmão, estava junto comigo, meu irmão foi salvo também, esse que é 4 anos mais velho que eu. Depois o outro que era mais endemoniado, porque o que é mais velho, esse tem 51 anos, que é pastor lá hoje também, uma grande igreja. Esse era possesso. Ele estava sendo preparado para ser o sucessor da minha avó. Eu não contei para vocês, não vou contar, mas minha avó tinha um centro espírita do lado da casa dela. E a gente cresceu lá. E o meu irmão era o sucessor ele ia ser o sucessor, muito agarrado com a minha avó desde pequeno, né? E aí ele foi sendo treinado. Então aquele homem tinha demônio que vocês não imaginam. Eu estava de férias do seminário, cheguei em Maringá, eu encontrei ele na casa da minha mãe, ele tinha voltado, ele morava em Cuiabá nessa época, ele veio, né? E aí nós começamos a falar de Jesus para ele, e ele, sabe, endemoniado, literalmente ele endemoniou, caiu endemoniado, manifestou, tiramos o demônio dele, eu e meu outro irmão, arrancamos aqueles demônios, aqueles capirotos, tudo que estava lá, destruindo ele, falou, agora você entrega a tua vida para Jesus, aleluia. Entregou a vida para Jesus, hoje é pastor também. Então, pastor, por que você está contando tudo isso aí? Sabe, Deus falou algo para mim, eu não vou ler o texto, porque o texto é enorme demais, eu vou encerrar, eu vou orar. Mas depois que aconteceu aquilo ali que você leu lá em Samaria, o Espírito Santo falou com o Filipe de novo. Só que agora foi diferente. O Espírito Santo falou assim, Filipe, sai daí e vai por uma estrada deserta. É uma estrada deserta. Como assim? O cara estava lá, vocês leram os versículos anteriores, não leram? Deus estava operando maravilhas, estava ou não estava? Estava curando, não estava? Estava fazendo coisas extraordinárias, demônios estavam sendo expulsos. Agora Deus vem, no meio desse movimento, a gente crê que é um avivamento que estava acontecendo, Deus vem e fala, sai daí e vai para uma estrada. Olha lá, o anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, a estrada deserta, estrada deserta. O que é uma estrada deserta, queridos? Não tem ninguém, não passa ninguém, que desce de Jerusalém para Gaza. E aí, resumindo, ele vai, se levanta, vai, quando ele está lá, ele vem passando uma carruagem. Dentro dessa carruagem tem um homem, diga comigo, um homem. Só que era um homem esquisito, porque a história desse homem é uma história complicada.
um homem amputado pela vida. Ele era um eunuco. O que é um eunuco? Um homem castrado. Castrado. A vida judiou desse homem. Ele servia uma rainha, e aqueles que serviam a rainha, ele tinha que ser brutalmente castrado, cortado. O membro masculino tinha que ser cortado. Era uma prática. Se tornou um eunuco. Só que esse homem, ele tinha sede de Deus. Diga comigo, sede de Deus. Fala para o irmão que está perto de você aí, diz assim, você tem sede de Deus? Ixi, já venceu o horário. Oh, meu Deus. Escuta, ele tinha sede de Deus. A Bíblia diz que esse homem viajou da Etiópia até Jerusalém. Depois você pega no Google aí, você vai ver, dá mais de 4.000 quilômetros. Só que ele não viajou de avião, não. Eu viajei 3.000 quilômetros, 3.000 e poucos quilômetros agora, mas eu viajei de avião. Esse homem viajou numa carruagem. Carruagem, não cavalo, irmão. Aquela coisa assim, pulando, não tinha estrada igual hoje. Esse cara, ele tinha fome de Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele queria Deus. Só que existe uma lei do templo. Tem algumas pessoas que sabem. Um eunuco não pode entrar no templo. A lei determina expressamente: nenhum homem defeituoso, castrado, pode entrar no templo. O cara viajou mais de 4.000 quilômetros e ele não pôde entrar no templo. Mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele tinha sede de Deus. Ele tinha fome de Deus. Estava voltando. Ele era um homem de posses. Ele conseguiu comprar, porque é muito caro. Naquele tempo era muito caro. Hoje a gente tem Bíblia. Acabou de ganhar a Bíblia. Aí você ganhou a Bíblia, querido. A gente não lê. Naquele tempo era uma coisa raríssima e caríssima. Ele, como era um cara de posses, porque ele era o tesoureiro de uma rainha, né, lá da Etiópia, ele tinha dinheiro, ele comprou alguns rolos, né, fugiu o termo aqui agora, das escrituras, os pergaminhos, obrigado pastor, pergaminho, ele comprou, só que, escuta, diz que ele está indo lá, né, o Espírito Santo vai falar com o Filipe, chega perto aí dessa carruagem. Tem alguns aqui que o Espírito Santo já tem falado para você se aproximar de alguém. Se aproxima. Faz o que Deus está mandando. Tenha medo não, querido. Quem vai fazer a obra não é você não. Confia nele, ele vai fazer. Amém? Amém? Ele quer usar a tua vida para você apresentar o melhor amigo para essa pessoa. Mas não é o âmago da mensagem, porque Deus falou outra coisa comigo e eu vou encerrar agora. Escuta. Filipe fez isso, encostou na carruagem e viu que ele estava lendo um pergaminho. E o pergaminho, interessante como Deus faz as coisas, né? Como que Deus, ele conecta, ele trabalha. Ele estava lendo um trecho do livro do profeta Isaías. Isaías 61, não é? E aí, Isaías 53. A quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, ele foi subindo como um renovo numa terra seca, não tinha formosura alguma para que o desejássemos e tal, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. O cara está lendo aquilo, mas ele não estava entendendo nada. Por quê, irmão? Olha aqui para mim, você que está aqui, o Deus deste século cegou, olha aqui, cegou o entendimento. Para que cegou? Para que as pessoas não vejam, não entendam. Você acredita nisso? O rapaz estava lendo e não entendia nada, olha lá. Como que eu posso entender se alguém não me explicar? E aí Filipe falou, eu posso te ajudar. Assim convidou o Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe foi lá, sentou do lado dele e começou a explicar para ele o que o texto queria dizer. E Filipe pregou quem para ele? Quem que Filipe pregou? Vocês estão aqui comigo? Diga comigo, Jesus. Filipe apresentou o melhor amigo para ele. Eu preciso encerrar, mas Deus falou algo para mim, eu estava com até uma certa insegurança de fazer isso. Mas isso tudo que eu contei aqui, tudo, tem a ver com alguém que está aqui. Tem a ver com alguém que está aqui. Talvez, escuta, Deus te trouxe aqui nessa noite, né? Deus me tirou lá de Picos, no meio de um avivamento lá, que lá é avivamento que está acontecendo lá, tá, meus irmãos? É um avivamento, gente sendo curada, o evangelho sendo pregado, gente se convertendo, uma igreja que tem 4 anos, já tem mais de 600 pessoas, 2 anos de pandemia, é um avivamento, aí Deus me tirou de lá, eu não cheguei a terminar, eu voltei antes de terminar, 3 dias antes de terminar, porque eu queria estar aqui com vocês, eu tinha assumido um compromisso com o pastor, e eu queria estar aqui, Deus me tirou do meio do avivamento e falou, vai lá, e eu estou aqui. E quando eu estava orando,
quando eu estava buscando o Espírito Santo, assim como hoje de manhã Deus manifestou algo, e eu tive certeza, eu falei, amém, Jesus, o Senhor confirmou que era Ele, algo que Ele tinha dito para mim que ia acontecer. E aqui agora à noite, Deus tinha falado no meu coração, e eu confesso que eu estava assim um pouco, assim, inseguro e tentando o Espírito Santo, fala com clareza, mas deixa eu dizer, quem sabe, tem aqui alguém, que conforme eu fui contando, toda essa história da minha família, essa história que é o testemunho, essa história aqui do eunuco, que estava ali passando, indo embora, estava meio perdido, lendo, mas não entendia nada, e de repente Deus colocou quem? Filipe, e Filipe foi um instrumento de Deus na vida dele, na vida do eunuco. Se vocês lerem o texto, vai dizer o seguinte, parou de tocar aqui, filha? Aqui, não está mais. O último, a Bíblia fala que esse rapaz abriu o coração dele, olha lá, ó, está vendo ali? Prosseguindo, ele falou, né, ó, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem está falando, de si próprio, de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, lhe anunciou diga comigo, boas novas, anunciou as boas novas. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? O que impede, irmãos? O que impede? Filipe vai dizer, você pode, se você crê de todo o teu coração. E aí, o eunuco respondeu, eu creio. Fique de pé nessa noite. Fique de pé. O horário está vencido. Mas eu tenho plena convicção de que alguém aqui, você veio para cá, Deus te trouxe aqui, você não veio apenas porque você quis, o Senhor escolheu você, Deus escolheu você, eu estou dando uma palavra, Deus escolheu você, e Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer curar as suas feridas, as suas dores, Ele quer fazer uma obra, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você não vai voltar daqui, você não vai sair daqui do jeito que você chegou, amém? Feche os seus olhos aqui, nós vamos cantar essa canção aqui agora, canção antiga, mas é tão linda, essas canções antigas falam muito comigo, abra o teu coração aí agora, à medida que for cantando essa canção, eu vou fazer um apelo para você, e se você desejar, se você decidir, se você escolher, você vai dizer, Jesus, eu creio que você é o meu único, suficiente Senhor e Salvador, eu creio que você é o melhor amigo que eu posso ter, não existe ninguém igual a você, por isso eu estou entregando minha vida nas tuas mãos, eu estou me entregando, você vai fazer isso, mas espera um pouquinho, só mais um minutinho, ouça essa canção agora. Se você conhece, pode cantar. Eu conheci um grande, ele é filho de Deus Pai. O nome dele, escuta, olha o nome. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode, canta. Nele a gente pode confiar. Diz, Jesus, Jesus. O seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele está aqui, o grande amigo, o melhor amigo.
nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Move, Espírito Santo. Liberta cadeias aqui agora. Eu declaro Ele é filho de cadeias sendo quebradas. Deus. Eu declaro grilhões sendo despedaçados, algemas, amarras caindo por terra. Jesus Cristo. Eu tomo autoridade e eu declaro mentes e corações libertos aqui nessa noite. Nele a gente pode confiar. No nome de Jesus, nele você pode. Ele nunca vai te trair. Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Jesus. Ele nunca, nunca, jamais. Ele cuida de você. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele. nele a gente pode confiar. Mantém essa melodia, essa mesma melodia. Você só pode ser, mesma melodia. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Ó, você só pode ser feliz, de verdade, tendo Jesus no coração. Só que tem mais coisas, você só pode ter a paz. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Você só pode viver uma vida abundante, uma vida plena, tendo Jesus no coração. Fecha o seu olhinho aí agora. Todo mundo de olhinho fechado. O Espírito de Deus está movendo aqui. O Espírito Santo está fluindo aqui. Então eu quero